fico impressionado com a nossa elite pensante achar graça nesse negócio, porque também boa parte da culpa disso tudo que está aí é essa elite pensante. É a elite. Principalmente os meios de comunicação, né, que alimentam essa maluquice. Acham que o Supremo está fazendo um papel maravilhoso para a democracia do Brasil. Eu, sinceramente, eu não sei onde uma democracia em que um poder invade a prerrogativa de outro pode ser um papel bacana para a democracia. Eu não consigo entender onde isso pode ser um papel bacana para a democracia. Mas as pessoas acham isso por causa da conveniência. Porque no Brasil, o personagem passou a ser mais importante que a mensagem. Muito mais. É contra o fulano? Então pode. Ah, mas isso aqui está fora da Constituição, mas é importante para a gente garantir a democracia. Por aí vai. Aí eu queria chamar a atenção aqui para um dado, que, né, muita gente no meu lugar talvez tivesse receio de falar, mas olhando o Supremo que hoje é o tema, né, é o debate nacional passa pelo Supremo. Rodrigo, me chama a atenção um fato. Sempre o protagonista do Supremo Tribunal Federal foram os seus presidentes. Sempre. O sujeito assumia a presidência do Supremo, ele era a voz do Supremo em todos os ambientes. Desde que Alexandre de Moraes chegou, isso desapareceu. Fux passou despercebido, a Rosa Weber passou despercebida, Luiz Barroso passou despercebido. O Supremo é um só. É Alexandre de Moraes. É ele só. Ele julga, desde a inelegibilidade do presidente, a prisão do mandante do crime da Marielle. É ele que define essas coisas, até a questão da manifestação em Brasília. Então, tem alguma coisa errada nisso aí? No meu entendimento, tem. Mas quem que tem que resolver essa coisa errada? A Constituição diz que isso é um papel do Senado Federal. A Constituição ela é inteligente, né? Ela montou um sistema de equilíbrio de poderes. Assim, o Supremo exagerou, o senador chama o ministro Supremo às falas. O Senado extrapolou as suas funções, os senadores chamam o Senado, os seus pares para as discussões. Não, o Senado é o grande vazio hoje. Os senadores não estão mais preocupados com essa questão, né? Eles estão preocupados mais em fazer aparição na rede, etc. Não estão cuidando disso. Então, eu diria, a culpa é do ministro que extrapola as funções? Não, a culpa é de um sistema que não mantém esse ministro dentro de um processo equilibrado. Só isso. Só que isso tudo está sendo causado por uma figura, que é a questão do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está justificando todas essas movimentações. Ah, porque o Jair Bolsonaro é contra a democracia, ele é golpista, então eu posso fazer tudo para evitar o golpe. E foi isso. Agora, por que isso surgiu na vida de Jair Bolsonaro? Porque ele, quando assumiu a presidência da República, antes até, na votação da Dilma, ele, para trazer os generais com ele, na votação do impeachment da Dilma, ele chamou à fala um torturador, Brilhante Ustra, que na imagem é um torturador. E aí ele conseguiu, com aquela coisa, começar a trazer para a imagem da população de volta a 64. Quando ele nomeia os generais, de volta a 64. Quando ele bota os tanques na rua, de volta a 64. Aí ele dá o argumento da oposição a ele de que ele é um cara golpista. E que a grande maioria das pessoas que estão aí não viveram, não tem a menor ideia do que foi. Não tem. Né? Quer dizer, enfim, ouvem falar. Né? Enfim. Eu, na escola, eu estudei no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, estudei em Brasília um período grande. Em Brasília, quando eu estava fazendo o meu ginasial, o professor de matemática foi preso dentro da sala de aula. Sumiu. O professor Gilmar, até hoje não se sabe notícia dele. Foi em razão da Revolução de 64. Então, existe toda uma discussão que vai na mente das pessoas, e aí ficou fácil chamar o cara de golpista. Aí, como esse cara está do lado dos judeus, o outro quer ser Hamas. Por isso que o Lula fez a declaração que fez. É uma bobagem, né? Porque Lula não é aquilo. Não, foi o que você disse. Quem está governando, eu sempre digo isso, quem está governando tem que ter uma postura magnânima. Claro. Entendeu? Tem que ter uma postura maior.
Você não pode... Quem está na oposição pode ser mais irresponsável, pode xingar, pode falar uma série de coisas que são inexequíveis, que não são possíveis de serem feitas. Quem está governando tem que botar a bola no chão, evitar atrito, né? O Zé Sarney, que está aí até hoje, foi presidente da República, senador, foi tudo um pouco, dizia que escândalo nem a favor. Né? É verdade. É isso. O cara que está governando tem que botar a bola no chão. Você teve Juscelino, que passou um perrengue do diabo no governo, mas conciliou, anistiou. Você teve Fernando Henrique. Mano, pega os diários da presidência, eu tenho lá os 4 volumes, fiz questão de ler todos eles. O diário do presidente é uma loucura. Ele conta o dia a dia dele. Se o sujeito não tiver um pouco de paciência, ele não sobrevive. Nego mete o pau na Folha de São Paulo hoje, Fernando Henrique foi o primeiro a dizer isso. Eu não aguento mais, tá certo? Então, aí você vê o Zé Sarney, que conduziu um governo maluco, não era dele, cara. Um dia ele sentou na mesa, na ponta da mesa, presidente da República, com um monte de ministro do cara que era morto. Ele não tinha nem como contestar o sujeito. E governou, fez um mandato de 5 anos, depois virou presidente do Senado, foi senador. Isso é conciliação, irmão. Agora, fazer o que esses malucos estão fazendo só leva o Brasil para esse caminho. Né? Esses atritos permanentes que não chegam a lugar nenhum.